Bom, mas vamos seguir com o nosso trem e falar agora de um assunto importantíssimo também, né? Que é a questão do emprego, da empregabilidade, do trabalho e como que as mulheres, né, estão enfrentando isso agora nesse momento com essa pandemia e já leva mais de um ano. E aí a Cris é a melhor pessoa para falar sobre isso para a gente. Oi, Euler, assim, quem sou eu, né? Não que seja melhor, mas assim, é o quê? Sua primeira convidada do programa, é isso? Isso. Então, assim, esse convite que muito me honrou, ele não podia passar apenas pelo convite para a gente discutir essas questões se eu não tivesse aqui honrando o lugar de ser a primeira convidada e convidada mulher e não falasse da situação das minhas companheiras nesse país, né? A situação, e olha que eu, mulher branca, extremamente privilegiada, relativamente cristã, né? Heterossexual, cisgênero, né? Não tenho aqui no conforto do meu lar, não posso deixar de ser empática ao problema que as mulheres estão atravessando nessa pandemia. E eu queria pedir licença a vocês, assim, para eu falar do que as mulheres estão passando hoje na pandemia, eu tenho que voltar um pouquinho alguns dados históricos. Vocês me permitem? Não vai ficar chato assim se eu Não, não. contextualizar? Cris, Porque você é que manda. não, sabe por quê? Porque assim, a gente vai falar assim: a pandemia está atacando as mulheres. Assim, não é um fato de agora, não é uma situação que eu vou fotografar agora nessa realidade da pandemia, tá? Eu queria trazer, assim, relembrar, né, que a gente já estudou muito sobre isso, para volta a falar, somos companheiros de classe, de universidade, do momento mais lúdico, belo da nossa vida, né, uma construção ali juntos, né, na rural, um elo tão lindo de... Entramos lá em 1993, estamos aí firme nessa amizade, mas eu tenho que relembrar dados históricos relacionados a nós mulheres, que vai fazer muito sentido do que a gente está passando hoje, tá? Então, rapazes e minhas amigas que estão me ouvindo, a gente tem... a realidade da mulher do Brasil, ela é muito dura e não é de hoje, tá? Então, assim, eu vou falar do Código Civil de 16, ele considerava a gente, mulher, incapaz, tá? O Código Civil 16, ele impedia, por exemplo, que mulheres casadas pudessem abrir uma conta no banco, impediu que a gente tivesse qualquer estabelecimento comercial, a mulher não podia viajar sem autorização do marido, né? A gente não podia alienar um bem, ou receber uma herança, uma curatela, uma tutela, assim, pensa no incapaz. Em 1916, a mulher no Brasil era um ser incapaz, tá? Votar. A gente passou a votar somente no Brasil em 1932. Você sabe quem foi a primeira mulher que votou no Brasil? Ela era uma professora de Rio Grande do Norte, lá de Mossoró, chamada Celina Guimarães Viana. Ela conseguiu uma coisa que foi votar, ela conseguiu o direito de votar através de uma lei estadual. Ela votou em 27, foi a primeira mulher a votar no Brasil, ela votou em 27. Então, nós, mulheres, no Brasil, passamos a votar somente em 32, tá? De 41 a 83, Vargas fez uma coisa muito interessante, ele simplesmente proibiu mulher de jogar futebol através de um decreto. Mulher no Brasil só pode jogar futebol, para vocês terem uma ideia, em 83. Até 1962, qualquer mulher casada precisava de autorização legal do marido para fazer o que a minha avózinha falava que era trabalhar fora, né? Então, assim, em qualquer momento, o marido podia revogar essa permissão que ele estava dando para a mulher, tá? Uma coisa que já foi uma revolução para as mulheres foi o Estatuto das Mulheres Casadas, de 62, que já deu uma certa ampliada nesses direitos, né? De abolir algumas proibições, mas só a Constituição de 88 que realmente ela veio para expressar a igualdade de direitos entre mulheres e homens, tá? Então, assim, uma das coisas do Estatuto que foi interessante, por exemplo, foi a redação da alteração do texto que permitia que a mulher mantivesse o seu pátrio poder
quando ela contraísse uma nova núpcia. Gente, o absurdo era tão grande que essa mulher, quando casava de novo, o pátrio poder ainda era e ficava com o homem, entendeu? Então, assim, em 1940, libera um pouco a lei da honra, o homem ainda podia matar a mulher, era totalmente atenuado o crime em defesa da honra. Só em 90 o estupro passa a ser crime hediondo. Em 2003, a gente já começa a ver sérias mudanças através da criação da Secretaria de Política para as Mulheres. Não estou falando nada, eu só falei que foi 2003, tá? Em 2006, a Lei Maria da Penha, ela finalmente é sancionada como um símbolo de luta contra a violência doméstica. E em 2013, terror da classe média, a PEC das domésticas, né? Então, assim, vamos lembrar que quase 6 milhões de mulheres são responsáveis pelo trabalho doméstico remunerado, né? E desses 6 milhões, praticamente 4 são mulheres negras, né? O feminicídio só passa a ser crime em 2015. Vocês estão entendendo? Então, assim, é uma com tanta luta, contextualizando essa nossa realidade, a partir daí é que as coisas começam a ter um corpo, assim... Eu tô querendo deixar muito claro os anos de história de luta para a gente que é mulher, né? E aí a gente vai falar da pandemia, só que vamos parar na pandemia, antes de falar da pandemia, como é que a gente estava em 2019, depois de tantos avanços, né? Vamos falar dos impactos um pouquinho antes da pandemia, né? Gente, sim, depois de tanta conquista, de tantos avanços e ainda com muita luta pela frente, a gente tem um 2019 para as mulheres assim, muito desastroso, tá? Com políticas públicas totalmente prejudicadas, com falta de investimento em atendimento e acolhimento, em campanhas de educação, discurso de tolerância à violência para as mulheres, né? Vocês podem lembrar que em novembro de 2019, o Bolsonaro ele relativizou a certa manutenção da Casa das Mulheres, dizendo que ela tinha um custo muito alto, que era uma casa tudo que era projeto social de acolhimento foi desmantelado, né? E, ao mesmo tempo, você tinha investimentos em coisas que não faziam o menor sentido prático para a vida das mulheres, tá? Então, assim, por exemplo, o discurso da Damares para falar o menino veste azul, a menina rosa, ela negou uma fluidez de identidade, assim, a gente não tem nem o que falar sobre isso, né? Ela queria criar, por exemplo, alegando uma proteção para as mulheres, uma implementação de delegacias, dentro das delegacias que já existem, delegacia dos homens, uma ala rosa, pintada com tinta rosa, como se isso representasse alguma enfim. Ela não pôs políticas de prevenção com relação à violência com a mulher, nem posterior à denúncia, tá? Nem as casas de acolhida de programas a essas mulheres que sofreram violência. Ou seja, todas as ações governamentais, desde a formação desses ministérios, eles foram desastrosos, tá? Então, assim, uma coisa muito emblemática que eu queria falar para vocês é que o 8 de março, aí já falando desse ano, né, ele continuou fazendo ataques a nós brasileiras, a não assinar a Declaração de Conselho de Direitos Humanos da ONU, com relação ao compromisso de realizar ações à saúde feminina, tá? No combate à Covid-19 para diminuir as desigualdades históricas, tá? Mais de 60 países assinaram a declaração, menos a gente. Sabe por que ele não assinou? Vocês sabem. Porque ele discordou que os serviços de saúde sexual e reprodutiva que estavam contidos na declaração, ele simplesmente discordou, tá? Porque essas ações, elas envolviam inclusão e referência a direitos sexuais e reprodutivos. Então, a gente não precisa falar mais nada. Então, isso aí é o que nos aguardava antes da pandemia, né? Na estreia da pandemia. Quando chega a pandemia, os nossos direitos foram os primeiros a serem esquecidos, tá? Segundo o IBGE, dados de 2018, antes da pandemia, as mulheres já dedicavam o dobro de horas semanais de trabalho doméstico e cuidado com as pessoas de casa, se comparado, obviamente, com os homens, tá?
E aí a gente entra numa seara muito triste, que às vezes é meio esquecida de falar nos veículos de comunicação, mas eu faço questão de trazer para vocês, que é a questão das gestantes e parturientes, que assim, houve muita suspensão de consulta de pré-natal e até mesmo redução, tá? O número de mortes maternas por Covid, ele mais que dobrou só nas primeiras semanas de 2021, tá? A gestação e o pós-parto aumentaram consideravelmente os riscos de complicação de morte para essas mulheres. Por quê? Porque passou a ter uma falta de assistência adequada, tá? Uma ausência de UTI e até mesmo de intubação para essas mulheres. Para vocês terem uma ideia, 1/3 das gestantes que faleceram não teve acesso à intubação. Os planos de contingência, por conta, né, da totalidade da Covid, eles reduziram os leitos maternos. Essas mulheres, elas pariram nesse último ano sem o direito fundamental de um acompanhante, violando o que a gente já tinha ganhado em lei, né? Então, elas passaram a parir entrando numa sala de parto sozinha, desamparada, com medo, sem a presença de um familiar, sem a presença do companheiro ou de sua companheira, tá? Então, essa tem sido a realidade de gestantes em muitas maternidades do país, sobretudo as públicas, sobretudo as mulheres mais pobres, tá? Então, esses hospitais, eles justificaram essa ausência de leito para as maternidades, e todo esse assegurado que tinha da Constituição por conta da questão do Covid, da aglomeração. Então, essa mulher, ela já começa na Covid, ela já começa a parir numa solidão, entendeu? Então, após o parto, ela começa o seu puerpério iniciado com um desamparo emocional enorme. Então, em casa, aquilo que eu, quando tive minha bebê, a casa, todo dia era visita em casa, tem que fazer bolo, tem que fazer café, é até cansativo, mas é gostoso, porque você é acolhido. Então, assim, nada de visitas, nada de família, o que resulta para essas mulheres uma sensação de abandono, de tristeza, uma falta de apoio, uma sobrecarga muito grande. Então, o que anteriormente já era pesado por si só, ele se torna mais pesado e um silêncio insuportável, né? Essas mulheres, elas foram recentemente incluídas no grupo de risco para o novo coronavírus e a recomendação dela de isolamento até absoluto. Elas seguem sozinhas, tá? Outra questão, o confinamento e isolamento associado a essa omissão governamental de investir, né, em contrapeso necessário, em políticas públicas, né? O desemprego em massa, o colapso do SUS, isso tudo que a gente está vendo, contribui ainda mais por uma tensão das relações pessoais, entendeu? O que a gente vai ver um pouquinho, vou falar mais um pouquinho sobre a questão da própria violência, tá? Essa sobrecarga de casa na família, filhos, doentes que não foram hospitalizados, que é essa mulher que cuida, tá? Uma pesquisa recente da ONG Sem Parar, tá? Que é a da Sempre Viva, ela conclui que 47% de nós afirmam ser responsáveis pelo cuidado de outra pessoa, 57% são responsáveis por filhos até 12 anos, mais de 6% afirmam que são responsáveis por uma outra criança, que a mulher ainda tem essa generosidade de acolher a outra que precisa de ajuda, né? 27% afirmam ser responsável por idosos, que cai sobre a mulher. Você pode ver família que tem X filhas e X filhos, se são os homens que normalmente estão ali no cuidado com os idosos da família ou se são as mulheres, né? E, além disso, 3,5% cuidam de uma pessoa com deficiência. Então, assim, vou falar um pouquinho da violência, não tem como a gente não passar por isso, né? Que a desigualdade que precede a pandemia, não foi a pandemia que deflagrou esse problema, ele já existia, né? Na realidade, a gente está mais aprofundado nele. Então, assim, a violência de gênero se agravou muito no contexto da pandemia. Essa situação de isolamento físico, né, por exemplo, intensifica muito e exacerba muito essa masculinidade tóxica que a gente ainda vê e acaba sendo uma resposta violenta ao conflito, as pessoas dentro de casa, ambientes pequenos, muitas vezes, sem recursos, né? Então, assim, o aumento de casos de feminicídio no Brasil no último ano aumentou 22%,
A gente já chegou a ter meses nessa pandemia, principalmente estados como São Paulo, que chegamos a ter pico até de 48% disso. A gente não tem só mulheres sofrendo com isso, nós temos meninas. As nossas meninas, as nossas crianças têm sofrido muito com a violência doméstica, né? Aí, para a gente chegar no emprego, eu infelizmente precisava trazer jogar um pouquinho para vocês essa realidade, né? Meus amigos, não sei se estão muito tristes, estão calados, mas assim, podem tecer comentários sobre isso, fiquem à vontade, mas antes de falar um pouquinho de emprego, eu tinha que trazer um pouco esse contexto, né, em que a gente está inserido, não é nada confortável e não é nada seguro ser uma mulher no Brasil, e o lugar mais arriscado, mais perigoso que uma mulher pode estar é dentro de casa. Posso seguir? Tá tudo bem? Sim, meu amor. Pode. Eu quero só aproveitar a oportunidade e ler. Olha aí que a Andréia Alcântara colocou. O aumento da violência doméstica e o não amparo à mulher, né? Aqui, GV, governador Valadares, não é isso? Isso. O canal online de denúncia Frida foi desativado. Então, você vê aí uma política intencional. Exatamente, esses canais de denúncia e de acolhimento foram desativados, André, muito, muito bem lembrado isso, infelizmente, né? Então, assim, na questão da empregabilidade, né, mais a nossa área, mais a nossa economia, a participação da mulher no mercado de trabalho é menor no Brasil em 30 anos, né? A pandemia é só parte do problema, sabe? Porque a gente está falando de mulheres que a maior parte da ocupação delas ela é informal, de má remuneração, né? As mulheres, elas trabalham nos setores mais afetados, né? E elas são mais responsáveis pelos filhos e pela casa, tá? Então, assim, o percentual de mulheres que estavam trabalhando no terceiro semestre de 2020 foi o mais baixo desde 1990, 45%. Aquele número que estarreceu quando a gente soube, né, da questão da empregabilidade das mulheres, de acordo com os dados mais recentes do IPEA, quer dizer, a PNAD está calculando que mais de 8,5 milhões de mulheres, elas ficaram sem o emprego delas nesse período, tá? Ao comparar com o terceiro trimestre de 20, se comparado com o período de 19, a queda na parcela de mulheres que estavam no mercado de trabalho foi uma queda de 7,5 pontos percentuais. Quer dizer, o retrocesso, se compara... Quer dizer, a pandemia atingiu todo mundo, óbvio, ok. Só que quando eu comparo com os homens, esse percentual ele foi menor. O impacto para a mulher é sempre pior, tá? Um ano de crise significou uma década de retrocesso para as mulheres, entendeu? Em questões trabalhistas para as mulheres, tá? Principalmente as mulheres latino-americanas, a gente falando aqui do nosso condomínio do Hemisfério Sul, tá? A CEPAL, ela advertiu que a gente foi realmente as mais prejudicadas, né, pelo impacto econômico, porque por ser maior nas profissões com essa precarização, igual falei, é o comércio, é a hotelaria, a indústria, a área de serviços domésticos, né, enfim. Então, ela faz essas condições trabalhistas recuarem mais de uma década, né? Enfim, e outra, qualquer sinal de retomada de emprego, o que está acontecendo? Qualquer lapso de aquecimento, quando você tem um sinal de geração de emprego, essas vagas, na retomada, elas não estão sendo ocupadas mais por mulheres, enquanto no passado eram. Os homens estão ocupando essas vagas. Por quê? Porque com a cabeça do empregador brasileiro, né, ele realmente prioriza entre uma mulher e um homem, ele sabendo que não tem creche, ele sabendo que a mulher está ali cuidando, esse filho está em casa sem estudar, essa criança, então essa vaga não vai para uma trabalhadora. Ele acaba indo para um homem e a gente começa a perder postos que antes eram ocupados por mulheres, né? Então, assim, eu estava lendo que a CEPAL realmente ela propõe que os estados, eles concebam políticas públicas de reativação econômica. Engraçado falar de política pública no Brasil, parece aquela coisa que não existe, né?
As pessoas... Eu vivo no estado aqui em Minas, onde eu vejo a galera suando muito, assim, são muito empreendedores e tal, e eles olham o trabalho, essa dignidade do trabalho, como empreendedorismo pessoal, como se não houvesse Estado. Reclamam só na questão de tributos e tal, né, na voracidade do sócio na hora, mas não vejo aquele pensamento de entender uma política pública e de inserção deles também sobre isso, vocês me entendem? Então, assim, falando dessa crise toda, aquelas mulheres que ficaram, por exemplo, empregadas, como eu, né? Graças a Deus, estou bem, estou empregada. Ainda no trabalho remoto, a desigualdade ela continua presente. Por quê? Quem conservou o trabalho, muitas vezes viu suas tarefas aumentarem, seja porque hoje a gente tem que limpar tudo que vem da rua, né? Aquela loucura toda com higiene, álcool gel e limpa tudo. Antigamente você saía na rua, usava uma roupinha, dá para usar mais uma vez, você guardava. Quem não tem aquele cantinho atrás da porta, sei lá onde que guarda a roupinha, a gente não usa mais uma roupa mais de uma vez. Então, saiu, lava, chegou limpa, sabe, e que vem da rua, calçado, quer dizer, a gente tem uma exigência maior com higiene hoje, por causa do coronavírus, né, a gente tem uma necessidade maior de cuidar de familiares, que antes não estavam permanentemente em casa, tá todo mundo dentro de casa, né, assim, boa parte, né, a gente não escolheu ter trabalho remoto, né, mas a gente até gostaria, mas a gente não se preparou para isso, então, assim, eu tive uma palestra no trabalho semana passada que ela falou uma coisa muito interessante. Isso não é trabalho remoto. É um trabalho remoto no meio de uma pandemia. Não é aquilo, a gente não tem a liberdade, a gente está confinado a isso, né? E todas as dinâmicas sexistas do nosso cotidiano, dentro da nossa casa, compreende que essa pandemia põe em foco ainda mais essas dinâmicas de desigualdade que a gente já vê dentro da nossa estrutura brasileira, entendeu? E que é muito sentido no nosso dia a dia. Então, dentro de casa, mesmo no trabalho remoto, as dificuldades de espaço físico, homeschool das crianças, aula, não tem sido fácil. Vou falar uma coisa que a gente também ouve falar muito pouco, já estou terminando, tá, meninos? Desculpa aí, mas só que eu queria passar esse recado. A produção científica das nossas colegas também caiu muito vertiginosamente, ou seja, a desigualdade continua presente, tá? Tem um levantamento de um projeto chamado Parent Science, que indica que 40% das mulheres sem filhos e 52% com filhos não concluíram seus artigos nesse período. Se eu for comparar com os nossos colegas homens, essa proporção fica em 20-38, nessa mesma situação. A média de manuscritos, tendo mulheres como a primeira autora, ele, durante o período de 16 até 2020, ele foi de 37%. Já nesse primeiro trimestre, ele caiu para 13%. Muitas mulheres abandonaram o trabalho, os estudos, porque não tem como ter o cuidado com os filhos e cuidar das pessoas da família, dos idosos. Então, assim, a gente tinha uma professora na faculdade que falava para a gente que economia é dia a dia, né? Então, assim, os dados econômicos que a gente vê para as mulheres nessa pandemia, esse é o cenário que a gente está vivendo, né? Essa é a situação que se apresenta para as minhas colegas. E é isso que eu queria falar para vocês, é isso aí que a gente está encarando nesses dias. Essa é a Cris Cavalcante, nossa querida Cris, né? Como eu disse para vocês, você quer falar mais, Cris? Não, para não ficar muito... para a próxima pauta. Não, a gente vai passar. Se pudesse, a gente fazia um programa só com você, mas é porque a gente ainda tem uma outra pauta. Eu só queria terminar com um poema, para não ficar muito triste. Então tá, tudo bem, então fala, pode falar. Aqui, vou falar um de Simone de Beauvoir, que no dia que for possível a mulher amar em sua força e não em sua fraqueza, não para ela fugir de si mesma, mas para ela se encontrar, não para ela se renunciar, mas para ela se afirmar, nesse dia o amor tornar-se-á para ela, como para o homem, fonte de vida e não um perigo mortal. Lindo, lindo, lindo. Parabéns.